Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse instante, meu Deus, eu uno a minha fé com a fé de todos aqueles que solicitaram oração. Peço a Ti, meu Pai, nesse instante, que o Senhor venha manifestar o Teu poder e a Tua glória. Está escrito na Sua palavra que o que dois ou mais concordarem a respeito de qualquer negócio aqui na terra, será concordado nos céus. Eu quero, meu Deus, nesse momento, na qualidade de profeta, como homem de Deus, como ministro do Evangelho, meu Pai, eu quero profetizar, eu quero determinar, eu quero, meu Pai, usar de autoridade para que Teu nome venha a ser glorificado na vida de todos aqueles que solicitaram oração. Existem pessoas, meu Pai, que estão sofrendo no casamento, sofrendo devido a brigas, contendas, discórdias, desentendimentos. Pessoas que sofrem, meu Pai, com constantes brigas. Existem pessoas, meu Pai, que estão nesse momento sofrendo porque o filho se encontra nas drogas, a filha se encontra na prostituição. Existem aqueles, meu Pai, que estão sofrendo porque o marido foi embora ou a esposa foi embora. Existem aqueles que estão sofrendo, meu Pai, porque se encontram com as portas fechadas, não conseguem um emprego, não conseguem colocar o alimento na mesa, não conseguem levar o sustento para dentro de casa. Existem aqueles, meu Pai, que se sentem com a sua vida amarrada. Quanto mais tentam progredir, mais percebem que tem algo maligno impedindo de haver progresso, de haver prosperidade. Quantos são aqueles, meu Pai, que recebem o seu salário, recebem os seus recursos, têm os seus recursos, têm o seu salário no final do mês, e parece que estão recebendo um salário com um saquetel furado, um saco furado. Quantos são aqueles, meu Pai, que estão sofrendo com a depressão, com a angústia, com a ansiedade, com o medo? Pessoas, meu Pai, que têm tido pesadelos, visão de vultos, audição de vozes. Pessoas perturbadas. Quantas são as pessoas perturbadas? Muitas pessoas perturbadas, muitas pessoas não conseguindo se concentrar no que faz, muitas pessoas ouvindo. Sim, existem aquelas que têm tido visão de vultos, audição de vozes. Pessoas, meu Pai, que se sentem perseguidas. Parece que tem alguém ali perseguindo ela ao andar na rua. Ela sente uma presença maligna no seu quarto, dentro da sua casa. Quantos são aqueles, meu Pai, que estão sofrendo com uma tristeza profunda? Quantos são aqueles, meu Pai, que estão sofrendo com uma enfermidade, com uma doença, uma enfermidade diagnosticada pelos médicos como incurável? Mas seja qual for o problema, meu Pai, os teus filhos estejam vivendo, seja qual for o mal que esta pessoa esteja enfrentando, esta pessoa que participa desse momento de oração, de clamor, o Senhor é poderoso para chamar à existência aquilo que não existe. Existem aquelas pessoas, meu Pai, que estão sofrendo com frieza espiritual, pessoas que estão apáticas, estão desanimadas, não conseguem orar, não conseguem buscar a face do Senhor. E quando tentam buscar a face do Senhor, parece que não tem resultado. Ao buscar ao Senhor, parece que suas orações não são atendidas, não são ouvidas. Mas eu quero, meu Deus, nesse momento, eu
Eu quero, meu Pai, nesse momento pedir ao Senhor que o Senhor venha se compadecer, que o Senhor venha, meu Deus, manifestar o Teu poder. Manifesta o Teu poder nessa hora, meu Pai. Mostra que Tu és o Deus vivo, o Deus Criador dos céus, o Deus Criador da terra, o Deus que atende a súplica, que atende o clamor do necessitado, do aflito, do angustiado, daquele que acredita que para tal situação que está vivendo não tem saída aos olhos desta pessoa, não tem saída para o homem, mas tem saída para o Senhor. Está escrito na sua palavra que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Então, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, estando nesse instante com a minha fé, unida à fé desta pessoa, unida com a fé de todos aqueles que solicitaram oração. Meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, vem agora de encontro à necessidade de todos. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e Tu glorificarás. Então nós estamos nesse momento te invocando, Criador dos céus, Criador da terra, Senhor que tudo pode, Senhor que pode chamar existência a qualquer coisa pelo qual nós viemos clamar ao Senhor. O Senhor pode chamar existência a qualquer coisa. Não há nada que o Senhor não possa, meu Pai, realizar. Não há nada que o Senhor não possa realizar. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor faz com que o surdo ouça, o cego veja, o coxo ande. O Senhor é aquele que faz com que coisas sobrenaturais aconteçam nos céus e também na terra. Está escrito que se nós invocarmos ao Senhor, o Senhor vai vir em resposta. Então, meu Pai, eu vou usar de autoridade agora. Eu peço nesse instante, coloca virtude, coloca unção, coloca poder nas minhas mãos, e que quando eu determinar que haja cura, que haja libertação, que haja avivamento, que haja prosperidade, que haja restauração, que haja paz, que haja salvação, que assim de fato, meu Pai, venha se manifestar o Teu poder em favor desta pessoa, em favor da sua casa. Então, meu Deus, eu vou usar de autoridade agora. Porque Teu Filho Jesus Cristo, Ele declarou: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome sim colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Eu não posso colocar a minha mão sobre o alto da cabeça desta pessoa, mas eu posso determinar. Eu posso, meu Deus, agir com fé, como o centurião. O centurião de Cafarnaum, ele disse: basta somente uma palavra e o meu servo será curado. Basta somente uma palavra e o meu servo será restituído. Ele terá sua saúde restaurada. Então, meu Deus, eu vou usar de autoridade agora para que o mal venha a ser banido, para que o mal venha a ser expulso, para que o mal seja arrancado. Eu vou, meu Deus, profetizar agora para que a Tua luz venha dissipar as trevas. Aonde há o Espírito do Senhor, a liberdade. Aonde há a presença do Senhor, a abundância de paz, a abundância de alegria. Então, meu Deus, eu vou usar de autoridade agora. Que todos os espíritos malignos, que todos os espíritos das trevas, que todos os espíritos do mal, que todos os espíritos imundos, sim, que todos os espíritos que receberam ordem de Satanás e dos seus demônios, sim, que todos os espíritos que receberam ordem de Satanás venham ser nesse momento no mundo espiritual. Eu digo agora: as minhas mãos representam a mão do Deus vivo, e eu determino agora: sejam amarrados agora todos os espíritos das trevas, e sejam esmagados, e sejam queimados pela mão poderosa do Deus vivo, sejam queimados agora pelo fogo poderoso do Deus vivo, esmagados pela mão poderosa e queimados pelo fogo do Deus vivo, e sejam sim, lançados no abismo, nas trevas exteriores, em nome de Jesus. E que no lugar, meu Pai,
um espírito causador de briga, contenda, discórdia, desentendimento, um espírito de separação, de adultério, de prostituição, de bebedice, de inveja, sim, de facção, de divisão, de separação, que no lugar do espírito de doença, de enfermidade, que no lugar do espírito, sim, de miséria, de amarração, espírito que tranca os caminhos, que no lugar do espírito, sim, de depressão, de angústia, de ansiedade, de medo, que no lugar do espírito de morte, que no lugar do espírito de frieza, de morte espiritual, que haja, meu Deus, o Espírito do Senhor, aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Então eu profetizo sobre a vida desta pessoa, sobre a vida de todos que solicitaram oração pelo Message, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, sim, pelo WhatsApp. Aonde estiver, meu Pai, alguém solicitando oração a esse ministério, que nesse momento o Senhor alcance, que o Senhor faça com que haja cura, haja libertação, haja avivamento, haja prosperidade. Sim, meu Pai, eu profetizo e determino e declaro como um fato consumado para a glória do Teu santo nome. E nesse momento os Teus filhos estão recebendo da parte do Senhor escape, o livramento. Sim, meu Pai, eu vou determinar agora, recebam todos cura. Recebam cura, recebam libertação. Sim, recebam cura. Libertação, avivamento, prosperidade, restauração, paz, alegria e salvação, em nome de Jesus. Ligado na terra, ligado nos céus, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, para a glória de Deus Espírito Santo, para a glória de Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ligado na terra, ligado nos céus, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Pegue a garrafa com água. Vou dar tempo aí para você pegar a garrafa com água. Glória a Deus. Pegue a garrafa com água. Pega a garrafa com água. Pega o azeite. Tá bom? Vou dar tempo aí para você pegar aí. Te dar alguns minutos para você preparar aí os pertences. Tá bom? Pega aí, ó. Pega aí o azeite, pega a garrafa com água, nós vamos consagrar a Deus. Glória a Deus. Se possível, pega também peças de roupa, tá? Pega peças de roupa, toalha de rosto, toalha de banho, pega também currículo, carteira de trabalho, tá bom? Pega aí as causas na justiça. Pega a chave de casa, a chave do carro, a chave da moto, tá bom? Nós vamos consagrar a Deus. Mas o que eu posso te pedir para você separar? Também pega a foto aí, foto do familiar, do ente querido, tá bom? Nós vamos consagrar. Enquanto você prepara aí os pertences, a você que me assiste, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, muita luz para você, muita luz para os da sua casa. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa. Glória a Deus. Eu quero nesse momento também pedir para que abra em 1 Crônicas, livro de 1 Crônicas, livro de 1 Crônicas, capítulo 11. Glória a Deus. Passei a noite e madrugada em oração, orando pela vida de todos que acompanham o ministério, apresentando a vida de todos diante do Senhor. E estou eu aqui,
Mais uma vez clamando, né? E aí, preparou a garrafa com água? Garrafa com água, azeite, peças de roupa, carteira de trabalho, currículo, contratos, causas na justiça, foto dos familiares. Está tudo pronto, tudo preparado? Pois bem, vamos nesse momento consagrar primeiramente o azeite. Meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te consagramos o nosso azeite. O azeite é símbolo do Teu Santo Espírito. E está escrito na Sua palavra que onde há o Espírito do Senhor há liberdade. Que haja total libertação para aqueles que se utilizar do azeite após esse momento de consagração. Nós consagramos ao Senhor pela fé o nosso azeite. A unção, ela despedaça o jugo. Assim diz a Sua palavra. Nós queremos que esta palavra se cumpra literalmente, quando for usado do óleo, quando for usado o azeite. Então, nós Te pedimos pela fé, meu Pai. Coloca virtude, coloca unção e coloca poder sobre esse elemento pelo qual nós estamos consagrando. É pela fé e tão somente pela fé na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo que nós consagramos este elemento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Pois bem, vamos nesse momento usar do azeite, usar do óleo. Pega o celular, segura o celular com a mão esquerda, ou se não, deixa o celular apoiado em algum lugar, né? Toma cuidado para não esbarrar aí, né? Não deixar o celular cair, tá? Você vai fazer assim, ó, mão direita, com a mão direita, dedo indicador da mão direita, e você vai fazer assim, coloca na pontinha do dedo, coloca o azeite na ponta do dedo da sua mão direita. Glória a Deus. E nós vamos consagrar a nossa mão. Já consagramos azeite, vamos consagrar a mão. Faz assim, ó, com a sua mão nessa posição assim. Vamos consagrar. Meu Deus, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós consagramos ao Senhor a nossa mão direita. Que quando nós colocarmos sobre o alto da nossa cabeça a nossa mão direita, que seja a mão do Senhor aqui na terra sobre nós. Que a nossa mão direita venha, meu Pai, prestar um serviço ao Senhor, para que Teu poder se manifeste. Como eu disse, que quando nós colocarmos a nossa mão direita sobre o alto da nossa cabeça, que seja a mão do Senhor aqui na terra sobre nós, para curar, para libertar, para nos dar o escape, para nos dar o livramento, para nos dar total libertação. Assim, meu Deus, nós consagramos pela fé a nossa mão direita e já cremos pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora você vai colocar aqui, ó, no alto da sua testa, faz assim, no alto da testa, glória a Deus, coloque o dedo, faça a seguinte declaração, com o dedo na testa, faça a seguinte declaração: se eu expulso os demônios, os espíritos malignos, os espíritos imundos, de todas as áreas da minha vida e da vida dos da minha casa, então é chegado a mim o reino de Deus, é chegado a mim o reino de paz, de alegria e de justiça, em nome de Jesus. Agora coloca a sua mão direita sobre o alto da sua cabeça, como se você quisesse segurar a sua cabeça, e faça a seguinte declaração: que todos os demônios, que todos os espíritos maus, que todos os espíritos malignos, que todos os espíritos das trevas, que todo mal seja arrancado
de todas as áreas da minha vida e também da vida de todos da minha casa. Que todo mal, em nome de Jesus, do Senhor Jesus, joga a mão para o alto e diga: sai, vá para o abismo, vá para as trevas exteriores e nunca mais volte, em nome do Senhor Jesus. Agora coloca a sua mão novamente sobre o alto da cabeça, como se você quisesse segurar a sua cabeça. Lembrando que a mão sobre a sua cabeça não é a sua mão, mas é a mão de Deus sobre você. Faça a seguinte declaração, declare com toda a sua fé: que haja luz sobre o meu espírito, sobre a minha alma, sobre o meu corpo, sobre todo o meu corpo, sobre a minha carne, sobre os meus ossos, sobre o meu sangue, sobre a minha família, sobre todos da minha casa, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pega a garrafa com água, vamos consagrar a garrafa. Vamos lá, vamos dar uma acelerada. Pega a garrafa com água nesse momento. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, coloca virtude, unção, poder, que nós bebermos desta água. Ao bebermos desta água, nós vamos receber a vida que teu Filho Jesus Cristo nos prometeu. Ele declarou: eu vim para que tenhas vida e vida de verdade, vida em abundância. Então que a vida abundante que teu Filho nos prometeu se cumpra literalmente após a consagração desta água. Que vírus e bactérias, que todo mal seja expelido, seja arrancado, seja destruído por meio desta água, meu Pai. É pela fé e tão somente pela fé na pessoa do teu Filho Jesus Cristo que nós consagramos esta água. Assim nós cremos pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Água, receba virtude, receba unção, receba poder. Seja transformada em um santo remédio. Seja transformada em um santo remédio. Que a virtude e o poder do Senhor esteja sobre ti. É o que eu determino. É o que nós determinamos pela fé. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível pela fé. Assim como um anjo tocava nas águas do tanque de Betesda, toca nesta água e faz o milagre acontecer, faz o sobrenatural acontecer, para que haja testemunhos e assim teu nome venha a ser glorificado, enaltecido diante dos homens. Assim nós cremos pela fé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sacode aí a tua garrafa com água. Glória a Deus. E creia pela fé. É pela fé. Tão somente pela fé. Se creres, verás a glória de Deus, declarou Jesus. Vamos beber pela fé, primeiramente em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo. Pega a peça de roupa. Vamos lá, vamos consagrar. E Deus coloca virtude, unção e poder sobre as peças de roupa. E quando essa pessoa se utilizar dessa peça de roupa, que o demônio saia e somente teu espírito permaneça. Que a enfermidade saia e somente a saúde permaneça. Que haja somente saúde, vida plena, vida abundante. Então assim nós consagramos pela fé. Toalha de rosto, toalha de banho, lenços, aventais, também fronhas de travesseiro. Todos os pertences dessa pessoa sejam consagrados, abençoados pelo Senhor.
Peço nesse momento, meu Deus, também que o Senhor abençoe a chave de casa, a chave do carro, a chave da moto, que haja proteção, que haja blindagem sobre o carro, sobre a moto, sobre a casa, que haja a tua proteção, meu Pai. Protege e guarda os pertences dessa pessoa. Toma nas suas mãos também a vida de todos aqueles que estão sendo apresentados por peças de roupa. Aliás, estão sendo apresentados por fotos. Que o Senhor venha dar libertação, que haja libertação, que haja total libertação. Abençoa, meu Deus, as causas na justiça, os papéis de justiça, de causa na justiça, os contratos, os currículos, as carteiras de trabalho, que tudo venha a ser consagrado e abençoado pelo Senhor, para a glória do teu nome. Assim profetizamos e declaramos pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Glória a Deus. Vamos nesse momento para a palavra. Vamos para a palavra nesse momento, 1 Coríntios capítulo 11. Glória a Deus. Você que me assiste pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Quero pedir a você que já curta esse vídeo, já deixa aí seu like, seu joinha, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para você receber notificações de quando eu postar vídeos pelo canal. E peço a você também que compartilhe esse vídeo, tá bom? Compartilhe com 7 pessoas, com 10 ou se não com 12. O número 7 é o número da perfeição, o 10 é o número da totalidade e o 10 mais 2, ou seja, 12, é o número do reino. O número do reino. Então compartilhe aí, tá? Compartilhe e abençoe vidas em nome de Jesus. Tá bom? Você que me acompanha pelo Facebook tem a opção também de você me seguir. Ative o sininho para que você também venha receber notificações de quando eu entrar ao vivo pelo Facebook. Tá bom? Pois bem, eu quero nesse momento ministrar a palavra. 1 Coríntios capítulo 11. Vamos para a palavra. 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ler aqui a partir do versículo de número 1. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom. Eu já adianto para você o significado da palavra Hebrom. Hebrom significa aliança. Mas tem um significado também de companhia. Hebrom também significa amizade, ou se não, amigo de Deus, ou amigo. Hebrom também tem o significado de lugar de refúgio. Esses são os significados da palavra Hebrom. Hebrom, aliança, companhia, confederação, amigo de Deus ou amigo de Deus, amizade, lugar de refúgio. Esse é o significado, são os significados da palavra Hebrom. E aí diz aqui a palavra, 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 1. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom. Eu já adianto para você o significado da palavra Davi. Aliás, Israel. Primeiramente, Israel. Israel significa campeão de Deus, vencedor de Deus. Aquele que luta com Deus e vence os homens. Aquele que luta com Deus e vence os homens. Campeão de Deus, vencedor de Deus. Davi significa amado. Amado de Deus. Significa amado de Deus. O amado. O querido. O predileto. O eleito de Deus. O respeitado.
Davi significa amor, a raiz do amor. Esses são os significados da palavra ou do nome Davi. Então diz aqui, então todo Israel, Israel significa o quê? Campeão de Deus, vencedor de Deus. Aquele que luta com Deus e vence com os homens, e vence os homens. Príncipe de Deus, significado de Israel. Então todo Israel se ajuntou, se reuniu a Davi. Se reuniu o quê? A Davi. Em Hebrom, lugar de aliança, lugar de amizade, lugar de companheirismo, de companhia, lugar de fortaleza. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazias sair e entrar Israel. Ou seja, eras tu que fazia com que Israel entrasse em batalha e vencesse na batalha. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazias sair e entrar Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Versículo de número 3. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom. Então, além do povo, além de todo o povo de Israel terem ido até Hebrom para declarar: somos teus ossos e tua carne, para declarar isso a Davi. Além de todo o povo de Israel ter se reunido em Hebrom, para declarar que eles eram ossos e carne de Davi, além de todo o povo, também houve ali presente em Hebrom, para consagrar Davi, houve quem? Houve os anciãos. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança. Davi fez um pacto. Davi fez um pacto com todos eles. E Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. E ungiram Davi. Você sabe que o óleo, o azeite, ele é símbolo do Espírito Santo. E diz a palavra: e ungiram Davi. E o que significa Davi? Davi significa a raiz do amor. Davi significa o amado, o eleito, o querido, o predileto. Significa o eleito de Deus. Significa respeitado. Existem inúmeros significados, para o nome Davi. E ungiram Davi rei sobre Israel, sobre a nação, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. Você sabe, a palavra ministério quer dizer prestação de serviço. A palavra ministério significa prestação de serviço. Esse é o significado da palavra ministério. Então está escrito aqui: também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Hebrom significa aliança, significa lugar de companhia, significa amigo de Deus.
E você vai entender o porquê desse significado também para a palavra Hebron. E diz aqui a palavra: e Davi fez com eles aliança em Hebron, ou seja, em lugar de aliança, em lugar de comunhão, perante o Senhor, e ungiram Davi. Quando fala ungir, significa consagrar, e consagraram Davi, rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor. Conforme o quê? Conforme a palavra do Senhor. Está escrito que quando a palavra de Deus ela vai, ela não volta vazia, mas ela cumpre o resultado para o qual foi mandada, para o qual foi enviada. E ungiram Davi sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. Interessante, né? Samuel significa Deus ouve. Deus o quê? Deus ouve. Esse é o significado do nome Samuel. Deus ouve. Deus ouviu. Ouviu o Senhor. Então Davi ele foi ungido. Ungido pelo ministério do profeta Samuel. E profeta você sabe, né? Profeta é aquele que profere, é aquele que fala. Profeta vem te proferir, aquele que profere, aquele que fala. Que profere e fala as palavras de fé. Que profere as palavras com fé, com convicção, com inteira certeza de que tais palavras que foram pronunciadas serão chamadas à existência aquilo que se profetizou. Deus vai falar contigo por meio desta palavra. Tem muita coisa aqui para ser revelada por meio desta palavra. Mas antes eu quero orar. Orar para que o Senhor venha com o espírito de revelação. Por isso, se possível, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eleve o seu pensamento a Deus. Fique em espírito de oração e deixe orar. Meu Deus, a tua palavra será ministrada nesse momento. E nós queremos a revelação da tua palavra. E somente pelo teu Espírito Santo podemos ter a revelação daquilo que tu queres falar aos nossos corações. Por isso, vem agora, Senhor, com o teu Santo Espírito e fala conosco. E revela-nos a tua palavra. Faça-nos entrar no teu descanso. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos ouvir exclusivamente, unicamente a tua voz. Vem agora, meu Pai, com a tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz e produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, trazendo sobre nós cura, libertação, avivamento, prosperidade, restauração, paz, alegria e salvação. Assim, meu Deus, nós cremos pela fé que por meio da ministração da tua palavra, o Senhor já faz com que haja sinais e prodígios na vida de todos que estarão ouvindo a tua palavra. E assim o Senhor se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato quem verdadeiramente o teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir, nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus Cristo, o Deus vivo, o Rei dos Reis,
o Senhor dos senhores, o autor e consumador da nossa fé. E você que crê, diga amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga amém, Filho do Deus vivo, filha do Deus vivo, povo do Deus vivo. Diga amém. Livro de 1 Crônicas, capítulo 11. Vamos lá na epígrafe para a gente entender aqui o contexto do capítulo 11. 1 Crônicas, capítulo 11, está escrito assim a epígrafe, o título: Davi é ungido a rei. E aí nós temos 3 significados nessa epígrafe, nesse título. Primeiro, Davi. Davi significa raiz do amor. E raiz, você sabe, né? Raiz, se você for, por exemplo, parar para pensar nesse instante a respeito da raiz de uma árvore, a raiz ela está ligada à terra. Raiz significa aquilo que está ligado a algo que está ligado. Raiz significa aquilo que está ligado. No caso da árvore, a árvore ela está ligada à terra pelas raízes. É pelas raízes que a árvore ela tem os nutrientes que ela precisa para a sua vitalidade, para que tenha vida. E o nome Davi significa a raiz do amor. A raiz do amor. Interessante, né? A raiz do amor. Está escrito na palavra que Deus, ele é amor. Deus, ele é o quê? Deus, ele é amor. E quem é a raiz do amor? Quem é a raiz do amor que está ligado a Deus? A palavra diz que só há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Já é homem para que você não precisa de outro homem. A palavra diz que Jesus Cristo, ele é o caminho. O próprio Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus Cristo, ele é a raiz do amor. Jesus Cristo, por exemplo, no Evangelho, ele é chamado de filho de Davi. E aí, Davi significa a raiz do amor. E aí, qual a interpretação que você tem da palavra filho de Davi? Filho da raiz do amor. Filho da raiz do amor. Raiz do amor. Raiz do amor. E aí você pode, sabe, ter o seguinte entendimento: Jesus é o Filho, Jesus é o Filho, Deus é a raiz e o Espírito Santo é o amor. O Espírito Santo, ele é o provedor, o Espírito Santo, ele é o autor da vida. O Espírito Santo, ele é aquele que dá vida a tudo que há no universo. Tudo que está em pleno movimento, tudo que está em movimento, tudo que está em ação, tudo que tem vida, tudo que tem movimento, todas as coisas que estão em pleno movimento, em total ação por causa do Espírito Santo. E aí nós falamos, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E aí nós temos o Filho. A palavra filho quer dizer herança. 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 E aí nós temos o Filho, que é a herança. Nós temos o Filho, que é Jesus. Nós temos Deus, que é a raiz. A raiz. A raiz. E nós temos o Espírito do amor, que é o Espírito Santo. Lembrando que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, os três
Os três, cada um dos três representa o que eu acabei de descrever. O Espírito Santo, ele é o amor, mas ele ao mesmo tempo é a raiz. Jesus é o amor, mas ao mesmo tempo ele é a raiz. Deus, o Pai, ele é a raiz, mas ao mesmo tempo também ele é o amor. E aí nós temos aqui o significado de Davi. Davi quer dizer o amado de Deus, o querido de Deus, o predileto de Deus, o eleito de Deus, aquele que é respeitado, a raiz do amor, ou se não, amor. Esse é o significado do nome Davi, amor, amado. E quem é o amado? Quem é o desejado das nações? Quem é o desejado dos povos, das nações? É Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o desejado. Ele é o querido. Ele é o predileto. Ele é o eleito. Só através de Jesus Cristo que o ser humano ele tem acesso àquele que é o amor. Porque a Bíblia fala, Deus é amor. Deus é amor. Então, Davi significa a raiz do amor. E aí nós temos Davi, que é a raiz do amor, o amado, o eleito, o predileto. E nós temos a palavra ungido. Davi é ungido. E ungido significa consagrado, escolhido, eleito. Você está vendo aí a semelhança da palavra ungido com a palavra Davi? Há uma semelhança, porque Davi significa eleito, eleito de Deus, e a palavra ungido também significa eleito de Deus, consagrado por Deus, ou consagrado para Deus. E aí nós temos a palavra rei. Quem é o rei? O rei é aquele que governa. Rei significa governante. Então nós temos já de cara estes significados para a epígrafe, para o título do capítulo 11 de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 11, diz a epígrafe: Davi é ungido a rei, ou seja, o eleito de Deus, ou melhor, o amado de Deus, o predileto, o querido, o amado de Deus, é escolhido, é consagrado. Para quê? Para governar. Para governar. E aí diz aqui o versículo 1. Todo Israel, ou seja, Israel significa campeão, vencedor. E como está dizendo todo Israel, então está falando do povo. E aí você pode ter o seguinte entendimento. Todos os vencedores, todos os campeões, todos os vencedores de Deus se ajuntaram a Davi. Todos os vencedores de Deus, todos os príncipes de Deus, porque a palavra Israel quer dizer príncipe de Deus, campeão de Deus. Todos os príncipes de Deus se ajuntaram ao eleito, ao escolhido, ao amado. Em Hebrom, Hebrom significa lugar de aliança. Lugar de aliança, lugar de companhia, lugar de companheirismo, lugar de amizade, lugar de refúgio.
E também, já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo. Veja só. Também o Senhor teu Deus te disse. Deus fez uma promessa. E Deus, quando Ele faz uma promessa, Ele quer? Ele cumpre. Deus, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele cumpre o que Ele promete. A palavra de Deus, quando ela vai, ela não volta vazia. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel. Em outras palavras, tu irás cuidar do meu povo. Tu irás cuidar dos meus vencedores. Tu irás cuidar dos meus príncipes e princesas do meu povo. E tu serás chefe, ou seja, tu serás o maioral sobre o meu povo de Israel. Sobre o meu povo de Israel. Israel aqui representa a igreja, representa o povo de Deus em um todo. Israel representa também a família, representa a nação, representa o Estado e representa a cada cidade e a cada casa e a cada família. Interessante que Deus, Ele estabelece em cada camada da sociedade, assim como no mundo espiritual, que no mundo espiritual Deus, Ele estabelece autoridades. Existem autoridades no mundo espiritual. Deus, Ele delega. Deus, Ele dá no mundo espiritual autoridade. Ele deu, melhor dizendo, Ele deu. No mundo espiritual Ele deu. Ele deu no mundo espiritual autoridade para cada ser espiritual. E no mundo dos homens também Deus, Ele faz assim. Deus, Ele faz assim. Deus, Ele coloca pessoas com a responsabilidade. Na responsabilidade a nível nacional. Outro em nível estadual. Outro em nível municipal. Outros em nível de bairro, de localidade. Outros em nível de casa. Porque em cada casa, você sabe, né? Em cada casa existe os cabeças. Em toda casa existe alguém que é responsável por aquela casa. Em toda família existe os patriarcas, os que são os maiorais. E a palavra está dizendo: também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel. Tu irás apacentar os meus príncipes, as minhas princesas. Tu irás apacentar, tu irás cuidar dos que são do meu povo. E tu serás chefe, ou seja, tu irás ser o cabeça. Interessante, né? Essa palavra, né? Chefe, chefe quer dizer cabeça. E a palavra diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja.
Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, é um Deus ordeneiro. O apóstolo Paulo, ele fala, né, que o culto a Deus tem que ser com ordem e decência. Existe uma ordem estabelecida, dada por Deus dentro da igreja, mas também fora da igreja também existem regras, existem regras estabelecidas para que haja o quê? Ordem e decência. Tu apacentarás o meu povo, o povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Aí diz o versículo 3, também vieram todos os anciãos. E essa palavra ancião, ela está associada a pastores. Na Bíblia, a palavra ancião, traduzindo para o português, a palavra ancião significa presbítero. Presbítero, lá no original, no hebraico, significa ancião. E quem é um ancião? É aquele que tem os cabelos brancos? Não. Não significa, não necessariamente. Não necessariamente. Ancião é aquele que tem maturidade. É aquele que tem experiência. É aquele que tem bagagem. Tem experiência de vida. Tem bagagem, tem história, tem vida, tem história de vida com Deus. Também vieram todos os anciãos. Todos o quê? Todos os anciãos, todos os pastores de Israel. Israel significa a igreja, mas Israel, ela representa a nação, representa o estado, representa a cidade, representa a família, representa a casa. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei. Quem é o rei? O rei é aquele que governa. É o governante. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, ao governante. Aonde? A Hebrom. Hebrom significa aliança, lugar de aliança, lugar de companhia. Hebrom significa amigo ou amigo de Deus. E interessante que Jesus Cristo, ele disse assim: eu já não vos chamo de servos. Servo você sabe, né? Servo quer dizer escravo. Servo é aquele que serve. E aí Jesus Cristo, ele fala: eu não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigo. O servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo, ele sabe o que faz o seu senhor. Então, Hebrom significa lugar de aliança, de pacto, lugar de amizade, lugar onde a pessoa se torna amigo de Deus, amiga de Deus. Hebrom significa lugar de companhia, lugar de comunhão. Esses são os significados. Esses são os significados da palavra Hebrom. Hebrom também significa lugar de refúgio. E aí eu quero ler aqui para você Salmo de número 91. Quem não conhece o Salmo de número 91? Veja só o que está escrito. Salmo de número 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Ele é o quê? O meu Deus e o meu refúgio. Hebrom significa
lugar de refúgio, lugar de comunhão, lugar de aliança, lugar de amizade com quem? Com Deus. Quando você vai para a presença de Deus, o que ocorre é exatamente isso em relação à tua vida. Quando você vai para a presença de Deus, quando você vai para um lugar deserto, você vai para um lugar deserto para buscar ter intimidade com Deus, para ter comunhão com Deus, para ter aliança com Deus. E quando você passa a ter comunhão com Deus, quando você passa a ter aliança com Deus, quando você passa a viver na companhia de Deus, sabe o que acontece? O que acontece é exatamente o que diz aqui a epígrafe. Qual o significado da epígrafe? Do título do capítulo 11 de 1 Crônicas. Diz aqui, Davi é ungido a rei. E o que significa Davi? Predileto, querido, amado. É isso que acontece quando você vai para a presença de Deus. Você passa a ser a menina dos olhos do Senhor. Você passa a ser o amado de Deus, o querido de Deus, o predileto de Deus. Você está pegando aí a palavra? Você está entendendo que Deus está falando contigo por meio desta palavra? Quando você vai para a presença de Deus e você busca ter comunhão com Deus através da oração, através do jejum, quando você passa a se consagrar na presença de Deus por meio da oração e do jejum, você passa a ser o amado de Deus, o querido de Deus. Lembra lá de Jesus Cristo? Ao se batizar nas águas, no Rio Jordão? Quando ele saiu do Jordão, qual foi o testemunho de Deus a respeito dele? Todos ouviram a voz de Deus, uma voz como de trovão. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu muito me alegro. O pessoal ficou assim, nossa, que voz é essa? Uma voz como uma voz de trovão. Deus, ele deu testemunho publicamente a respeito de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele fala, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala o teu pai em secreto e o teu pai que te vê. Jesus, ele não fala o teu pai que te ouve. É claro, é evidente, é fato, isso é fato. Deus, ele nos ouve. Está escrito que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. E as suas mãos não estão encolhidas para que não possa estender para salvar. Mas Jesus Cristo, ele fala, e o teu pai que te vê em secreto, publicamente te recompensará. Deus já vinha observando, já estava observando a Jesus Cristo, muito antes de ele descer. Muito antes de ele descer nas águas baptismais, muito antes de ele descer nas águas de batismo, Deus já estava o quê? Observando a Jesus. Diz a palavra que Jesus Cristo, com 12 anos, ele estava onde? No templo, ensinando. Ele ficou por 3 dias. Por 3 dias no templo. E diz a palavra que Maria e José, os seus pais, estavam procurando ele. E só foi achar ele depois de 3 dias de desaparecido. Encontraram ele aonde? No templo. José encontrou Jesus aonde? No templo. Encontrou Jesus no lugar de aliança, no lugar de companhia, no lugar de amizade, no lugar de refúgio. Lembrando que Jesus Cristo, ele disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Seja no templo ou seja no alto do monte, não importa o lugar.
Seja no templo, ou seja no monte, ou seja no quarto da sua casa. Deus, ele se faz presente aonde a pessoa busca com inteireza de coração. Quando a pessoa ela busca a Deus com inteireza de coração, Deus ele se manifesta, Deus ele se revela, seja no coletivo ou seja no particular. Lembrando que antes de viver no coletivo, Jesus Cristo ele vivia onde? No lugar secreto. Era por isso que muitos sinais e prodígios e maravilhas ocorriam na vida de Jesus Cristo, no ministério do Senhor. Porque ele tinha vida em particular com Deus. Ele ia para o lugar secreto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. O meu refúgio. Então, a palavra Hebron significa lugar de refúgio, lugar de aliança, lugar de comunhão, lugar de companhia, lugar aonde você busca ter amizade com Deus. E a palavra lá na carta de Tiago diz: ó adúlteros e adúlteras, não sabeis, pois, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? A pessoa que quer amizade com Deus, ela precisa o quê? Renunciar à amizade com o mundo. A pessoa precisa lançar fora tudo aquilo que não é de Deus. Tudo aquilo que é do mundo, a pessoa precisa o quê? Lançar fora. Então a epígrafe, o título do capítulo 11 de 1 Crônicas, está dizendo: Davi é ungido a rei. E Davi significa querido, amado, predileto. Você se torna amado de Deus, predileto de Deus, quando você vai para onde? Para o lugar secreto. Quando você vai para Hebron. E diz aqui, ó, Davi é ungido a rei. Ungido significa consagrado. É em Hebron, ou seja, é no lugar secreto, por meio da oração e do jejum, que você recebe a unção. Que você recebe a unção para curar, para libertar. É no lugar de aliança, no lugar de refúgio, através da oração e do jejum, que você recebe a cura que você precisa, por meio da unção. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Quando você vai para a presença de Deus, você recebe o Espírito Santo. Você recebe o óleo, você recebe o azeite. Lembra que Jesus Cristo ele falou das prudentes, das virgens prudentes? 5 eram prudentes e as outras 5 eram loucas. Quem não vai para a presença de Deus, quem não busca na presença de Deus o óleo, o azeite, o Espírito Santo, tal pessoa que não busca, essa pessoa ela sabe o que ela é? Ela é louca. E sabe o que Jesus Cristo ele falou sobre essa questão de ser louco? Jesus Cristo ele falou uma certa ocasião a respeito de um homem que destruiu um celeiro e construiu um celeiro maior. E ao construir o celeiro maior, o homem ele disse: agora eu vou folgar, agora eu vou ficar descansado. Porque o homem ele dizia consigo mesmo: eu vou construir um celeiro bem grande e vou juntar, e depois eu vou ficar tranquilo. Sendo que Jesus Cristo ele termina a história, contando a história, dizendo que numa certa noite o anjo de Deus, o anjo da morte, o anjo de Deus chegou e falou assim: louco!
ainda hoje lhe pedirão a tua alma. E o que você tem juntado, para quem será? O que você tem guardado, para quem será? E aí Jesus Cristo ele termina dizendo: o que adianta ser rico para consigo mesmo e não ser rico para com Deus? A pessoa ela é rica para com Deus quando ela corre para onde? Para o lugar de refúgio. Quando ela vai para o lugar da aliança, para o lugar da comunhão. Quando a pessoa ela vai para a presença de Deus, no lugar onde? Lugar secreto. Fecha a tua porta. Fala o teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto publicamente te recompensará. Foi o que aconteceu com Davi. Davi certamente ele tinha vida com Deus. No particular, ele tinha vida com Deus. Aliás, se você ler o livro de Salmos, ler os Salmos de Davi, você vai constatar isso. Davi era um homem espiritual. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que buscava estar sempre na presença de Deus. Era um homem que buscava sempre estar a sós com Deus. Então Davi quer dizer querido, quer dizer amado, preferido. E ungido, ungido quer dizer escolhido, consagrado. E rei, rei quer dizer aquele que governa. Olha só o que diz aqui, ó. Olha o que diz aqui a palavra em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Escute com atenção. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 5. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito, ou seja, o primeiro a ressuscitar dos mortos, e o príncipe, ou seja, o principal dos reis da terra, ou seja, dos governantes da terra, o principal governante dos governantes da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis, ou seja, e nos fez governantes, nos elegeu para nós governar. Nós fomos chamados para governar e nos fez reis e sacerdotes. O que é um sacerdote? O sacerdote é aquele que se coloca diante de Deus em favor do povo. É aquele que intercede. É aquele que ora. É aquele que suplica em favor do povo. Então, por exemplo, você que está ouvindo essa palavra, Deus ele te elegeu. Deus ele te escolheu. Dentre tantas pessoas da sua casa, Deus ele te escolheu. Você sabia disso? Jesus Cristo ele fala: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedides ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Então quem te escolheu dentre todos da sua parentela foi o Senhor. Jesus Cristo ele disse: todo aquele que vem a mim, porque o Pai o trouxe. Foi Jesus Cristo que te trouxe para ouvir essa palavra. Aliás, foi Deus, né? Porque Jesus ele fala: todo aquele que vem a mim, porque o Pai o trouxe. Ou seja, Deus, através do Espírito Santo, foi quem te trouxe para ouvir esta palavra. Você foi escolhido, você foi escolhida para ser um representante da sua casa, para ser uma coluna da sua casa. Está escrito na palavra: credes no Senhor Jesus e será salvo tu, ou seja, você é o primeiro a ser salvo. Será salvo tu
e a tua casa. Você é salvo primeiro e em seguida é salvo quem? Os da sua casa. Mas os da sua casa, eles são salvos através de você, através da tua intercessão, através da sua oração. Lembrando que a palavra Israel quer dizer vencedores de Deus. Para o teu filho, para a tua esposa, para o teu marido, para o teu pai, para a tua mãe, para aqueles que são da tua parentela, para que eles se tornem vencedores de Deus, você precisa ser primeiramente um vencedor de Deus, uma vencedora do Senhor. Porque como é que os da sua casa vão vencer se você primeiramente não vencer a si mesmo? E como é que você vence a você mesmo? Indo para o lugar de aliança, para o lugar de comunhão, para o lugar de refúgio, que é a presença de Deus. É na presença de Deus que você se torna mais do que vencedor. É na presença de Deus que você se torna mais do que vencedora. É na presença de Deus que você se torna príncipe do Senhor, princesa do Senhor. É na presença de Deus que você passa a governar ao invés de ser governado. Ao invés do inferno ter domínio sobre você, é você que passa a ter domínio sobre o inferno. Jesus Cristo, ele disse que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a sua igreja. E a palavra Israel, o apóstolo Paulo, ele fala, nós somos o Israel de Deus. Em outras palavras, nós somos os vencedores de Deus. Nós somos os príncipes de Deus. Nós somos aqueles que lutam com Deus e vencem as forças do mal, as forças do inferno. Mas como é que você vai se tornar vencedor? Como é que você se torna mais do que vencedor? Indo para o lugar de aliança. É na presença de Deus que você tem comunhão. É na presença de Deus que você tem aliança. É na presença de Deus que você tem pacto com Deus. E nos fez reis e sacerdotes. Nós fomos chamados para sermos sacerdotes. Quem é o sacerdote? O sacerdote é o pastor. Você foi chamado para ser a pastora, o pastor da sua casa. Não no sentido eclesiástico, não no sentido de hierarquia eclesiástica. Até porque Jesus Cristo, ele disse assim, porque não será assim entre vós, porque todos vós sois irmãos. Aquele que quiser ser o maioral dentre vós, que faça o quê? Que sirva. Que sirva. Ser pastor é isso, é servir, é prestar serviço, é ser servo. E não querer ser servido, mas é querer servir. Servir ao seu próximo, ajudar o seu próximo, cuidar do seu próximo. Como Jesus Cristo, ele disse, porque tive fome e não me deste de comer, estive com frio e não me cobriste, estive doente e não foste me visitar, estive preso e não foste me ver. Quando você serve, você prova de que você é um eleito de Deus. Você prova que você foi separado por Deus. Aliás, o Senhor, ele nos separa exatamente para isso. Para servir e não ser servido. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Veja só, para Deus e seu Pai. Você entendeu aí? Para Deus e seu Pai. Que Deus é esse, senão o Espírito Santo? Que Deus é esse, senão o próprio Senhor Jesus? Porque o próprio Senhor Jesus, ele é o Deus encarnado. Ele é o próprio Deus em pessoa. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e o seu Pai. Para Deus e o seu Pai. Para Deus e o seu Pai. Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo é Deus. E nos fez reis, ou seja, e nos separou para governar e para servir
Porque sacerdote é aquele que serve diante de Deus, intercede diante de Deus em favor dos da sua casa, em favor dos da sua cidade, do seu bairro, do seu estado, do seu país, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele, não a mim, Denison Souza, não a você, não a nós, como diz o salmista. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome daremos glória. E a Ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. Você está entendendo aí? É no lugar de comunhão, ou seja, na presença de Deus, que você tem comunhão, que você tem aliança, que você tem pacto. É no lugar de refúgio que você governa. Olha só o que diz aqui, ó. Gênesis. Eu estou terminando essa mensagem. Estou indo para o final dessa mensagem. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 28. Aliás, deixa eu ler o 27. Aliás, deixa eu ler o versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Deus, ele criou você para dominar e não ser dominado. Você que tem que ter domínio sobre o mal, e não o mal dominando sobre você, e não o mal tendo domínio sobre você através da doença, através de brigas e contendas, discórdias, através de vício, através da prostituição, do adultério, da bebedice. Não é o mal que tem que ter domínio sobre você e sobre os da sua casa. É você que tem que ter domínio sobre as forças do mal. Jesus Cristo, ele disse: e pegareis em serpentes e escorpiões. Quando ele fala em pegar em serpentes e escorpiões, ele termina dizendo: e pisareis em toda a força do inimigo, do adversário. Aí diz aqui, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. A imagem de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E de fato nós somos semelhantes ao Senhor nesse aspecto. O homem, ele é espírito, alma e corpo. Nós somos uma trindade. Nós somos uma trindade. Nós somos espírito, nós somos alma e nós somos corpo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, tenha domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então, Deus, ele criou o quê? Macho e fêmea. Só tem dois sexos, tá? Não existe o terceiro sexo, não. Só existem dois sexos. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente. Quem dá a semente, quem dá o recurso financeiro, material, é Deus. Paulo, ele fala: aquele que dá semente ao que semeia. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente.
ser-vos-ão para mantimento. Para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Então veja, tudo vem de Deus, tudo que foi criado por Deus aqui nesse planeta foi dado ao homem. Deus chegou para Adão e disse assim: a terra é sua, Adão, e também dos seus descendentes. Então a terra não é do diabo, a terra não é de Satanás e dos seus demônios, e nem daqueles que servem a ele. Não. A terra é dos filhos de Deus. E a palavra diz, aonde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos de Deus? Onde estão aqueles que haverão de se manifestar, que haverão de se revelar, que haverão de se mostrar que são filhos de Deus sobre a face da terra? Onde estão eles? É aonde que você mostra, aliás, é aonde que você se torna, aonde você se consagra como filho de Deus? Em Hebrom. Em Hebrom. Hebrom significa lugar de refúgio, significa lugar de companhia, lugar aonde você tem com Deus amizade. É o lugar aonde você busca ter amizade com Deus. Quando você vai para a oração, quando você vai para o jejum, é isso que ocorre, é isso que acontece. Você passa a ter comunhão com Deus. Você passa a ter aliança com Deus. Para nós terminarmos, voltando para 1 Crônicas, capítulo 11, versículo de número 4. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém. Jerusalém quer dizer lugar de paz, lugar de justiça. Jerusalém também representa o lugar secreto. É na presença de Deus que você encontra a paz. Está escrito que na presença do Senhor abundância de alegria. É na presença de Deus que você encontra a paz, você encontra alegria. É por isso que há muita gente, sabe, com a mente perturbada. É por isso que há muita gente que se diz ser cristã, evangélica, e a pessoa ela não tem paz, ela não tem alegria. A pessoa não vai para a oração, a pessoa não vai para o jejum, a pessoa não busca ir para um lugar secreto para ter de Deus a paz interior, a paz que o mundo aí fora não pode lhe dar. E aí diz aqui, ó, e partiu Davi. Davi significa predileto, amado, querido. Partiu Davi e todo Israel para onde? Para Jerusalém, para o lugar de paz, para o lugar da presença de Deus. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. O diabo ele faz isso. O diabo ele procura fazer com que a pessoa não entre na presença de Deus. Quando a pessoa, por exemplo, ela tenta ir para o jejum, o diabo começa a usar pessoas, situações, para impedir a pessoa de ir para o jejum. Porque o diabo ele sabe, os demônios eles sabem, que se a pessoa ela for para o jejum, ela vai se tornar o Israel de Deus. Vai se tornar literalmente o Israel de Deus. Israel significa campeão de Deus, vencedor de Deus, príncipe de Deus. O diabo ele sabe que se a pessoa ela for para o jejum, a pessoa ela vai governar, ela vai ter domínio sobre os demônios, sobre as forças das trevas. E aí o diabo ele faz com que a pessoa tenha o quê? Tenha dificuldade
para ir para o jejum, para ir para a oração. E disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Ou seja, dizendo, vocês não vão entrar aqui em Jerusalém, não. Jesus Cristo, ele disse, o reino de Deus é tomado à força. Enquanto você tenta colocar força para entrar no reino, ou pelo menos para ter o reino, porque Jesus Cristo, ele disse, o reino de Deus não está nem ali, nem acolá, o reino de Deus está no meio de vós, ou dentro de vós. E o que é o reino de Deus? Reino de paz, reino de alegria, reino de justiça. Enquanto você tenta entrar no reino ou estar cheio do reino, o diabo ele busca o contrário. O diabo ele coloca toda a força. O inferno ele busca colocar toda a força para que você não tenha o reino de Deus, para que você não consiga estar no lugar de paz, no lugar de justiça, no lugar de alegria, que é a presença de Deus. Você está compreendendo essa palavra? Está entendendo o que Deus está falando contigo por meio dessa palavra? O diabo ele sempre vai tentar te impedir de você entrar na presença de Deus. Por exemplo, você está ouvindo essa palavra e você escolheu a melhor parte. Jesus Cristo ele disse para Marta: Marta, Marta, como eu vejo que tu estás tão atarefada. A tua irmã Maria, ela escolheu a melhor parte e isso não lhe será retirada. Você escolheu a melhor parte. Você que está ouvindo a palavra, você escolheu a melhor parte. Agora, as pessoas que receberam, por exemplo, a chamada lá no WhatsApp, pela lista de transmissão ou pelo grupo do WhatsApp, pessoas que receberam um aviso aqui pelo Facebook, eu vou entrar meio-dia orando, intercedendo. Tais pessoas que, tipo assim, depois eu assisto. É até bom que a pessoa assista, mas tem pessoas que nem isso faz, nem sequer faz isso depois. Tem pessoas que nem sequer, deixa eu curtir o meu sábado, deixa eu, sabe, hoje eu tô de folga. Tudo bem, a pessoa precisa descansar, mas se a pessoa ela despreza a palavra de Deus, se a pessoa ela não separa um momento como esse, você separou esse momento para você, e Deus separou esse momento para você, para que você recebesse o quê? Uma palavra revelada, uma palavra de edificação, uma palavra para edificar a sua fé, pois a fé ela cresce por meio da palavra. E aí a palavra diz aqui: disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião. Davi ele colocou força, ele partiu para cima. E aí Davi ele tomou posse de Sião, ele tomou posse de Jerusalém. E aí diz aqui a palavra: ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Quando você toma o lugar de refúgio passa a ser a tua cidade, passa a ser a tua morada, como diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no lugar de refúgio. Lembrando que a palavra Sião significa fortaleza. Esse é o significado da palavra Sião. Sião significa fortaleza. Esse é o significado da palavra Sião. Sião significa fortaleza, significa o ponto mais alto, o lugar mais elevado, significa cabeça. E quem é a cabeça da igreja? É Jesus. Quando você vai para a presença de Deus, você vai de encontro àquele que é a cabeça da igreja, a cabeça do corpo, que é Cristo. Quando você vai para Sião, para Jerusalém, para a presença de Deus,
você vai para a coroa. Lembra o que diz lá em Apocalipse? Está escrito: guarda a tua coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus é a tua coroa. Jesus é a coroa sobre a nossa cabeça. Jesus é a coroa sobre a nossa cabeça. É Ele que nos coroa de graça, de virtude, de unção, de poder. Ele que nos torna governantes. Ele que nos faz ter domínio sobre as forças das trevas. Outro significado da palavra Sião. Sião quer dizer ponto máximo, quer dizer a parte de cima, o topo, o ponto máximo, o auge, o ápice, o apogeu. É na parte mais alta que se coloca a bandeira da vitória, no cume do monte. Jesus é a bandeira da nossa vitória. Quando você vai para a presença de Deus, você vai para o ponto mais alto do universo. Você entra na sala do trono. Você entra na sala do Santíssimo Lugar, porque o véu foi rasgado e a gente tem acesso pelo sangue de Jesus à sala do trono. Então esses são os significados da palavra Sião. Quando você vai para a presença de Deus, você toma posse da bandeira da vitória. A bandeira que está no topo do monte. Jesus é a bandeira da nossa vitória. Sião, cidade de Deus, cidade de Davi, ou seja, a cidade do amado. A cidade do amado. A cidade daquele que se fortalece. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando você vai para a presença de Deus, você vai para a cidade de Deus. E o salmista diz, que há um rio que alegra a cidade de Deus. Você passa a ter alegria, você passa a ter paz. Você passa a ser fortalecido. Porque Sião significa fortificação. Aí para nós terminarmos aqui, os 7 significados espirituais de Hebrom. Primeiro, lugar de separação. Segundo, lugar de adoração. Terceiro, lugar de comunhão. Em quarto lugar, lugar de intercessão. Em quinto lugar, lugar de unção. Em sexto lugar, lugar de conquista. E em sétimo lugar, lugar de refúgio. Esses são os significados de Hebrom. Primeiro, lugar de separação. É o lugar aonde você se separa de tudo. A palavra diz: santificai-vos, pois. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, Hebrom significa lugar de separação. Hebrom significa lugar de adoração. Foi exatamente no Monte Hebrom que Abraão fez uma aliança com Deus. Fez um pacto com Deus. Em terceiro, lugar de comunhão. Lugar de comunhão. Aqui mesmo em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 3, está dizendo aqui: também vieram todos os anciãos de Israel ao rei a Hebrom, e Davi fez com eles aliança. Então, Hebrom é lugar de comunhão. Em quarto lugar, lugar de intercessão. Foi exatamente neste lugar, em Hebrom, onde Abraão ele intercedeu pelos moradores de Sodoma e de Gomorra, para que Deus não descesse com fogo e consumisse-os, viesse consumi-los. Foi em Hebrom, lugar de intercessão. Em quinto lugar, lugar de unção. Foi em Hebrom que Davi foi ungido a rei, foi consagrado a rei. Lugar de unção, de consagração. Em sexto lugar, lugar de conquista. Foi em Hebrom que Josué
conquistou. Foi em Hebrom que os espias de Israel foi de Hebrom que eles vigiaram a terra de Canaã. Foi de Hebrom. E em sétimo lugar, lugar de refúgio. Lugar de refúgio. Lugar aonde você se encontra debaixo das asas do Altíssimo. Foi em Hebrom que Abraão recebeu a visita do Senhor e de 2 anjos em forma humana. Ou seja, foi em Hebrom que houve a teofania do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá. Gênesis capítulo 18, apareceram 3 anjos para Abraão, e dentre os 3 anjos, dos 3 anjos, um que estava ali era o próprio Senhor, era o próprio Senhor Jesus, era Jesus pré-encarnado. 3 anjos apareceram para Abraão, e aqueles anjos, sabe o que eles fizeram? Eles comeram e beberam. Aqueles anjos, eles se materializaram. Abraão chegou para Sara e falou: Sara, vai lá e prepara o alimento para os nossos visitantes. A teologia chama desse fenômeno de teofania. Teofania significa a manifestação visível do próprio Deus. Teofania significa a manifestação de Deus. Quando você vai para Hebrom, Deus ele passa a se manifestar em todas as áreas da sua vida. É isso que acontece. É isso que ocorre quando você vai para Hebrom. E aí, para terminar mesmo, eu tenho que entregar a mensagem por completo, né? Hebrom significa lugar de refúgio, eu já disse. Mas Hebrom significa também lugar de perseverança, lugar de coragem, lugar de persistência. E Jesus Cristo ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus Cristo ele disse, e Deus não fará justiça aos seus eleitos, aos seus escolhidos, aos seus amados, aos seus queridos. E Deus não fará justiça aos que foram por ele consagrados, separados. E Deus não fará justiça aos seus eleitos, que clamam de dia e clamam de noite. Ainda que vos pareça demorado, porque às vezes a gente tem a impressão de que está demorando. É porque está havendo uma guerra no mundo espiritual. É porque os jebuseus do inferno, os jebuseus espirituais, estão se opondo. Estão se opondo. Lembra que eu li aqui para você? Eu li aqui para você. O que diz aqui, ó? E disseram os moradores de Jebus a Davi, tu não entrarás aqui, porém Davi ganhou a fortaleza de Sião. Ganhou a fortaleza de Sião. Quando você vai para a presença de Deus e você persevera em oração, quando você se torna uma pessoa corajosa, porque quando você persevera, você está provando que você é uma pessoa de coragem. Você prova que é uma pessoa de coragem quando você vai para a oração e pro jejum. A gente não pode esquecer, né, do jejum. O jejum. Quando você persevera e insiste, você ganha. Você ganha fortaleza. Você toma posse daquilo que é para você tomar posse. Você está entendendo? E disseram os moradores de Jebus a Davi, tu não entrarás aqui, porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi, qualquer que primeiro ferir os jebuseus, quem são os jebuseus? Espiritualmente falando, os demônios. Qualquer que primeiro ferir os jebuseus, será o quê? Chefe. Será cabeça. A Bíblia fala, serás cabeça e não cauda. E maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, a Jebus,
pelo que foi feito chefe. Davi, nesse caso aqui, representa o Senhor Jesus. Joabe representa eu e você. E Jesus Cristo, ele está dizendo, qualquer que ferir os demônios por meio da oração e do jejum, será o quê? Será cabeça e não cauda. Será o quê? Maioral. Estará sempre por cima e jamais por baixo. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe, ou seja, cabeça. Deus quer que você seja cabeça, Deus não quer que você seja cauda. Deus quer que você esteja por cima e não por baixo dos problemas. Você tem que estar dominando e não ser dominado pelos problemas. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. Você precisa habitar na fortaleza. Depois de tomá-la, depois de tomar posse da presença de Deus, depois de passar a viver na presença de Deus, você tem que permanecer na presença de Deus, permanecer na fortaleza. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi, e edificou a cidade ao redor. Ou seja, você precisa continuar trabalhando. Jesus Cristo, ele disse, e o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então você entra na presença de Deus e permanece na presença de Deus, trabalhando, edificando o que precisa ser edificado. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até completar o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. A gente sempre vai precisar de renovo. A gente sempre vai precisar de renovar a nossa vida espiritual. E para isso a gente precisa estar na presença de Deus, através da oração e do jejum. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos, ou seja, o Senhor dos anjos, era com ele. Se você quer crescer cada vez mais espiritualmente, se você quer aumentar e crescer cada vez mais espiritualmente, o Senhor, por meio desta palavra, ele manda te dizer, vai para o lugar secreto, vai para a oração, vai para o jejum. Pois sendo assim, eu serei contigo, diz o Senhor. O Senhor, ele será contigo. Quando? Quando você for para o lugar secreto. Quando você for para o lugar da aliança. Quando você for para o lugar de amizade. Você só tem amizade com Deus, intimidade com Deus, através da oração e do jejum. Se eu não fosse para a oração e para o jejum, eu não teria intimidade da qual eu tenho tido com Deus. Eu só tenho tido intimidade com Deus porque eu tenho ido para a oração e para o jejum. Oração, palavra e jejum. Você precisa desses três. Você precisa da oração, da palavra e do jejum. E é claro, né? Você precisa renunciar às coisas do mundo. A palavra diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos. Nisso sereis conhecidos como filhos de Deus. Se seguirdes o quê? A paz com todos. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Você quer que Deus se manifeste nas áreas, em todas as áreas da tua vida? Então, vá para Hebrom. Vá para Hebrom. Vá para o lugar de aliança, lugar de comunhão, lugar de amizade com Deus, lugar de refúgio, lugar de perseverança, lugar de coragem, lugar de persistência, lugar de separação, lugar de adoração, lugar de comunhão, lugar de intercessão, lugar de unção, lugar de conquista, lugar de refúgio, lugar aonde a presença de Deus se manifesta.
haverá uma teofania. O anjo de Deus ele vai se manifestar diante de você, desde que você vá para o lugar de aliança, desde que você vá para Hebrom, lugar de pacto, lugar de comunhão, lugar de amizade com Deus. Que você receba esta palavra que foi ministrada ao seu coração de bom grado e que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda aos nossos corações. E lembre-se, não seja apenas ouvinte da palavra, mas sejais, pois, praticantes. A fé sem obras ela é morta. Está escrito: se ouvirdes, pois, a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o vosso entendimento, porque coração é entendimento. Não endureças o vosso coração. Então, que você receba a palavra de Deus de bom grado e que tão logo você coloque a palavra de Deus em prática. Coloque a palavra de Deus em prática. Vá para a oração, vá para a palavra, para a meditação da palavra, como diz o Salmo de número 1, meditando na lei do Senhor dia e noite, e também vá para o jejum. E você vai ver Deus se manifestar em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar terminando nesse momento, mas antes eu quero orar nesse instante por todos os semeadores do Deus vivo, todos aqueles que têm ajudado esse ministério a pregar a palavra. Então eu quero orar nesse instante. Meu Deus, eu peço a bênção do Senhor sobre as mãos dos semeadores do Deus vivo. Todos aqueles, ó Pai, que têm contribuído com muito ou com pouco. O Senhor diz na sua palavra: sede fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Seja aquela pessoa que tenha contribuído com pouco ou com muito, não importa. O Senhor é aquele que honra aqueles que te servem, que servem ao teu Filho Jesus. Então eu peço, meu Pai, que a bênção do Senhor, da qual não acrescenta dores e que não traz desgosto, seja sobre a vida de todos os semeadores do Deus vivo. Faça com que a semente dos teus filhos sejam multiplicados de 1 por 30, de 1 por 60, de 1 por 100 e até de 1 por 1000. Que haja, meu Deus, prosperidade em seus celeiros, em sua despensa, na conta bancária, que os seus filhos tenham condições para pagar todas as suas contas, todas as suas dívidas. Faz os teus filhos serem cabeça e não cauda. Faz os teus filhos estarem sempre por cima e jamais por baixo. Faz os teus filhos terem muito para emprestar e até mesmo para dar. Faz a bênção do Senhor estar presente na vida dos semeadores. Peço também por aqueles que têm desejo sincero. Se essa pessoa que está nesse momento, meu Pai, ouvindo esta oração, se ela tem um desejo sincero de contribuir com esse ministério, de honrar o Senhor Jesus por meio desse ministério, então que o Senhor venha dar a semente. É o Senhor que dá a semente, é o Senhor que dá o recurso financeiro, material. Então dá, meu Deus, o recurso para esta pessoa, seja com mínimo ou seja com muito, não importa. Que quando chegar o recurso na mão desta pessoa, que essa pessoa venha ser fiel ao Senhor, que é o autor do milagre financeiro, do milagre material. Então eu peço a bênção do Senhor sobre a vida dos semeadores, como também sobre a vida daqueles que têm desejo sincero de abençoar esta obra, de abençoar esse ministério. Assim eu oro pela vida de todos e já creio pela fé, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar encerrando, mas antes de encerrar, o número do Pix, né? 21 979 99 36 86. 21 979 99 36 86. Esse é o número do Pix. Você vai fazer a sua doação. Depois de fazer a sua doação de qualquer valor, seja R$1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, qualquer valor monetário, segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus vier falar ao seu coração. Lembrando que Paulo ele fala: quem semeia muito, muito colherá. Quem semeia pouco, pouco colherá. E quem não semeia, colhe alguma coisa? Então você que quer colher, você que quer honrar a obra de Deus e quer colher de 1 por 30, de 1 por 60, de 1 por 100,
Você que quer a bênção do Senhor, a bênção da qual é sacudida, recalcada, transbordante. Você que quer ser abençoado pelo Senhor, mais ainda, que você venha fazer a sua doação. E aí, após você fazer a sua doação, após você lançar a sua semente sobre esse ministério, você vai tirar o print do comprovante, vai nos mandar para o WhatsApp. O número do WhatsApp, 21 979 99 36 86. Repetindo, 21 979 99 36 86. E aí, depois de você nos enviar o comprovante, nós iremos pegar o seu nome, iremos escrever no livro dos semeadores do Deus vivo e iremos orar por você manhã, tarde, noite, pelas madrugadas, para que Deus abençoe o trabalho das tuas mãos, para que Deus abençoe todas as tuas finanças, abençoe a sua vida profissional, empresarial e também abençoe, é claro, também todas as demais áreas em nome de Jesus, tá bom? Faça a sua contribuição, honre a Deus e esteja certo de que Ele irá te honrar. Dê o seu melhor para o Senhor e esteja certo de que o Senhor irá te conceder o melhor da parte dele. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar terminando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos que aguardam a volta gloriosa do Senhor Jesus. Assim declaramos com toda a nossa fé. Amém. E graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo é conosco. Por isto, vamos em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da minha, da tua, da nossa vitória. Ele está no topo, Ele está no topo. Ele é aquele que está lá em Sião. Sim, em Sião, na Sião celestial, na nova Jerusalém, que haverá de descer dos céus sobre a nova terra. Ele é a garantia da nossa vitória. Um grande abraço, fiquem firmes com Deus, fiquem firmes com o Senhor Jesus e perseverem na fé. Perseverança, coragem e resistência ou persistência. Glória a Deus, permaneça em Hebrom. Permaneça no lugar de amizade, no lugar de comunhão com Deus, no lugar de refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, ou seja, Ele é a minha força. Então permaneça na presença de Deus para você se manter firme até o fim, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, com 7, com 10 ou com 12, e receba do Senhor Jesus Cristo o galardão, a recompensa de profeta. Muita luz, graça e paz.